Nunca joguei Zelda. É muito errado? Não sei dizer o porquê, mas jogo videogame desde sempre, iniciando ali na 4ª geração e nunca nem olhei para o Zelda de Super Nintendo, por exemplo. Nesse vídeo convido vocês a entender junto comigo, de forma resumida, como que a franquia ajudou a revolucionar a indústria dos videogames, e jogar direto do meu console pela primeira vez este jogo em minhas mãos. Sim, comprei um jogo retrô para experimentar, pois fiquei com receio de pagar caro ali no jogo original e não gostar tanto assim. E aí galera, eu sou o Thiago, por aqui falo de games e retro games. E hoje resolvi aqui pegar o meu cartucho do Zelda traduzido em português que eu peguei pra tentar entrar de vez ali na franquia, mas esse carinha aqui tá parado aqui faz mais de um ano. E confesso que só lembrei de pegar porque eu comecei a fazer uma mudança, uma limpeza aqui na Game Room, como vocês estão vendo a bagunça aqui atrás de mim. E nesse tempo todo parado saiu até o Tears of Kingdom, que é a sequência direta de Breath of the Wild. Dito por muitos fãs o melhor jogo de todos os tempos. Mesmo assim, não foi o suficiente para me fazer parar de jogar outras coisas para iniciar no Super Nintendo ou tentar já ir para os mais atuais. Claro que um dos grandes motivos para escolher algo para se jogar, né, algo novo, vai muito ali do gosto pessoal, que é normal. Mas no meu caso até gosto dos jogos do mesmo estilo. São inúmeros jogos de mundo aberto que trazem essa influência, e eu que eu joguei muito. Um exemplo mais moderno é o Ghost of Tsushima. Outro jogo que gosto muito, que no caso pode ter influenciado até mesmo na criação do próprio Zelda, é o Adventure para o Atari 2600. Esses 3 jogos que mencionei trazem na sua essência a fórmula do jogo de aventura, ação e elementos de RPG e um mundo aberto. Sendo Adventure o precursor, Zelda refinando a ideia, e o Ghost of Tsushima é mais um desses muitos produtos que fazem ali, né, que segue o estilo de Zelda's likes. Falando em likes e estilo, algo muito importante é aquele like que você deixa com estilo aqui nesse vídeo, vai ajudar bastante. E mais importante ainda é você se inscrever e ativar as notificações aqui para estar recebendo mais vídeos. E se você gostou mesmo desse estilo, desse formato, eu convido vocês a conhecer os outros vídeos aqui da playlist, com link na descrição e também aqui nos comentários fixados. Agora que já fizeram a sua parte e deixaram aqui o like, que não custou nada, vamos entrar aqui numa parte que me fascina muito, que é a história por trás ali de cada lançamento de um console, de um jogo ou de um acessório. Como elas foram pensadas, criadas e ajudaram a revolucionar ali, dali pra frente. E a franquia de Zelda vem fazendo muita revolução a cada geração. Lá em 86, no Japão, o primeiro jogo, The Legend of Zelda, foi lançado para o Famicom Disk System, chegando no ano seguinte para o NES no ocidente. Esse jogo pegou e ampliou todos os elementos trazidos lá em Adventure e introduziu uma narrativa simples, mas bem construída. Deu uma liberdade de exploração em um mapa imenso, a ponto de criarem também o ato de salvar o jogo, para quando voltar, continuar do ponto onde parou. O primeiro já fez a sua marca e recorde de vendas. Desde então, a cada jogo foram se acumulando ideias geniais em formas de pequenos detalhes que fizeram a diferença em centenas de outros títulos. Como por exemplo a dinâmica de mudança de ambientes em Link to the Past, como em Link's Awakening provou que também há espaço para jogos de narrativas nos portáteis, na possibilidade de travar a mira nos inimigos em Ocarina of Time, na ideia de criar cronogramas para os NPCs em Majora's Mask, em como é válido dar espaço para novas formas de contar histórias dentro da mesma franquia em Wild Winker, e como Breath of the Wild conseguiu trazer um mapa imenso ao mesmo tempo que é também denso. Bom, ok, na minha pesquisa descobri tudo isso e acho que são bons e grandes motivos para entender que sim, estive errado durante esse tempo todo por não ter jogado nada dessa franquia. Em minha defesa, talvez o meu erro foi não ter começado a jogar lá atrás, desde ali da primeira versão, talvez do Super Nintendo mesmo. Porque são tantos jogos que até os fãs têm problemas de conseguir elencar uma possível cronologia ou por qual é válido começar a jogar. Por isso fui empurrando e nunca jogando. Mas há alguns jogos e franquias que mesmo que eu não goste ou não tenha jogado, reconheça a sua qualidade e importância. E assim como eu, você aí também sabe da qualidade e importância de Zelda na indústria dos videogames. Já deixa nos comentários a sua opinião se eu realmente vacilei ali por não ter jogado essa franquia ali antes. E também sei que cada jogo traz ali a sua peculiaridade boa e ruim, como as fases da água que vejo todo fã reclamando. Então também deixe suas experiências boas e ruins com a franquia.
Por aqui escolhi finalmente começar as minhas experiências com a franquia com o elo do passado. Com Zelda, o elo do passado. Muito porque o visual dele também lembra bastante o jogo do Pateta e Max. E talvez agora eu entenda que o Pateta e Max que tem inspiração no visual do Zelda. Bom, eu vi que o jogo está disponível também ali no Switch através do serviço online, mas vou tentar dar utilidade para este que comprei e jogar aqui na TV de tubo, usando o cabo SCART ligado na GBS Control, ambos da GameScare. Graças aos dois consigo um sinal para a TV e outro para fazer a captura em Full HD aqui no computador. Recomendo muito o trabalho deles, porque além de fazer esses acessórios e equipamentos, eles fazem também toda a manutenção. Recomendo muito o trabalho, o link deles está aqui na descrição. Então essa breve captura do início do jogo que vai rolar é sim toda a qualidade e poder do Super Nintendo. Bom, finalmente estamos aqui começando, tá aqui a prova, estou jogando Zelda Link to the Past direto do console Super Nintendo. Essa qualidade Full HD que vocês estão vendo aí é direto do console, por conta ali do cabo SCART, GBS Control. Mano, o jogo me surpreendeu, eu tô aqui só esse iniciozinho aqui. É muito legal, fluido, né, o movimentozinho dele, a andada, etc. Bem legal. E aqui eu sei que a gente tem bastante coisa pra ir pregando. A loucura é que você vai acabar querendo pegar tudo, né? Olha lá. Já começa meio que no suspense. Bom, pros padrões da época do Super Nintendo, realmente não sei por que eu não joguei esse jogo. Aqui eu não posso passar, ajude. Estou no calabouço do castelo. Tem alguém gritando por ele. Você encontrará uma passagem secreta para os jardins do palácio. Ó, cheguei no castelo. Não vou poder entrar, provavelmente. Vá para casa dormir um pouco. Aqui tem uma passagem pelo jardim que tá falando ali, né? Ver se a gente consegue dar a volta. Aqui é as paradas novidades aqui do Super Nintendo, né? A gente consegue dar essa volta. Essa voz, Doubt, é você? Pensei que tivesse dito pra esperar. Ó, já vou pegar logo a espadinha. Porra, ó. Ih, que da hora. Eita, pera, já perdi um coraçãozinho ali. Ó, peguei. A parada dos vasos, ó. Esse verdinho eu não sei o que é. É vida? Deixa eu apertar Start. Tem ali os itens, verguer, equipamento, lamparina. Porra, mano. Ó, tem uma magia. Caramba, mano. Tô impressionado, de verdade. Vou ter que procurar um calabouço, né? Ah, aquilo é pra acender a lamparina, pô. Eu tô apertando errado. Deve ter alguma área escura. O gráfico do jogo tá bem legal, né? Muito bem feito. Ó, tem caminhos lá embaixo, tá vendo? Ó, aqui tem um bagulho de choque. Provavelmente eu vou conseguir abrir isso aqui mais tarde. Você tá com pouca energia, ok. Entendi. Eita, pronto.
Bom, galera, foi aqui o início aqui de Link to the Past rodando direto do Super Nintendo. Eu tô aqui com o meu controle, com a GBS com tudo ligado. Os links tá tudo na descrição aí, espero que vocês tenham curtido. Ter conhecido aqui de forma resumida aqui, nesse mais um Jogando Retrô, como que Zelda é importante, né, pra indústria dos videogames. E como eu vacilei de não ter jogado esse jogo antes. Então vou começar por esse. Comenta aí se vale trazer uma série aqui pro canal, não sei se vai ser tão válido assim. Vocês acompanharam aqui minha experiência jogando todas as partes. É isso, abraço, fui, até o próximo vídeo.